Bom, noticiário internacional também está super movimentado. Às quintas-feiras recebemos Urian Fancelli, nosso analista de política internacional. Urian, muito boa tarde. Tá tudo movimentado, notícia nacional, notícia internacional. Então, o jornal está quente e tem muita notícia internacional, porque Donald Trump fez um anúncio ontem cercado de expectativa, né? Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Realmente, né? Tinha, inclusive, um dos ex-aliados ou aliados do Donald Trump, que é o Tucker Carlson, ele tinha avisado durante o dia que o Donald Trump ele declararia guerra contra a Venezuela. Então houve toda uma expectativa de que isso iria acontecer, mas de fato não foi isso. O que aconteceu foi um pronunciamento do Trump, um pronunciamento primeiro com uma quantidade absurda de informações falsas. O Trump usou isso para repetir uma série de afirmações enganosas que já tinham sido desmentidas antes, sobretudo em relação à economia, inflação, preços, imigração, crime, política social, política externa. Ele disse que a inflação acabou, o que não é verdade. Ela segue em 3% ao ano, inclusive vinha subindo há 5 meses. Também afirmou que ele herdou a pior inflação da história, o que não se sustenta nem nos dados recentes, nem nos históricos. No fim do governo Biden, a inflação estava em 2,9%. E o mesmo a gente pode falar em relação ao preço dos alimentos, o preço da gasolina, que ele falou que eram os mais baixos da história, até esses supostos 18 trilhões de dólares em investimentos garantidos que o Trump disse que viria, eles não existem. Então, assim, cheio de informações falsas, Neila. Agora, por que ele faz um pronunciamento desse em horário nobre do nada? Porque ele precisa tentar apagar o incêndio. Que incêndio que é esse? Primeiro, problemas dentro da própria base, com algumas figuras que até então eram considerados aliados quase que incondicionais dele, como a Marjorie Taylor Greene, que sempre foi muito barulhenta, muito leal, rompe com ele, passa a falar que existe uma rachadura dentro do próprio partido, então tensões internas. Soma-se isso aos resultados do shutdown que ainda continuam a ser observados. Então o Trump até as principais emissoras do país ocupar 18 minutos, na verdade, vou além, oferecer bônus para militar, bônus de $1.700 para milhares de militares, mostra acima de tudo um desespero de alguém que agora tem aprovação, de acordo com o The Economist, de apenas 42% e de alguém que tem apenas a confiança de 36% da população na maneira como lida com a economia. Então, acima de tudo, sinal de desespero. Bom, por falar em Trump, ainda em Trump, o presidente americano apertou o cinto, digamos assim, mais um pouquinho na relação com a Venezuela. Qual foi essa movimentação? Mas tem movimentação de navio, é navio de petróleo entrando, é navio de petróleo saindo. Que movimentação foi essa? O que aconteceu ontem? A gente já vem falando dessa questão petroleira, mas tem mais movimentação do presidente Donald Trump. Eu colocaria duas coisas principais aí. A primeira delas em relação àqueles bloqueios navais totais, né? Agora tendo como alvo a frota fantasma, ou seja, de navios sancionados que tem como destino a Venezuela para poder distribuir esse petróleo para outros lugares do mundo. Hoje o petróleo ele é cerca de 90% ali da economia venezuelana, então o Trump ele está entendendo que para ele de fato atingir o coração do regime, ele vai precisar então impedir que esse petróleo ele seja comercializado. Então esses navios fantasmas, essa frota fantasma, inclusive ela é bastante usada por outros países altamente sancionados, também como é o caso do Irã, da Rússia também. Ele entende que ela deve ser o alvo, então é uma maneira dele de apertar o cerco. Outra coisa que chama atenção nessas últimas movimentações também, Neila, que é a fala que o Trump fez em relação à Venezuela ter, entre aspas, roubado petróleo, roubado recursos dos Estados Unidos. Isso chama atenção por dois motivos principais. O primeiro deles é que isso deixa mais claro que talvez o petróleo ele possa ser de fato um objetivo central
dessa bravata norte-americana na região. Por quê? Porque a imigração não cola, né? Inclusive ele mexendo nesse vespeiro ali, ele tem o potencial, se esse conflito ele sair do controle, ele tem o potencial, inclusive, de causar uma nova diáspora de refugiados venezuelanos, inclusive para os Estados Unidos. Então, por que ele vai arriscar algo ainda maior? Segundo ponto, drogas também é um argumento que não cola. A Venezuela ela não é a principal origem das drogas que hoje entram nos Estados Unidos. Terceiro argumento que está lá citado naquele documento que ele lançou na semana passada, dizendo que uma das 3 prioridades norte-americanas para a região diz respeito à presença das potências hostis na nossa região, Rússia e China. Ele ir para uma guerra aberta com a Venezuela não vai, de fato, tirar a Rússia e China aqui da região. Até mesmo porque o que ele vai fazer é mostrar para outros países daqui que os Estados Unidos estão dispostos aí a partir para uma agressão física, o que não projeta o país como um aliado, muitas vezes confiável, previsível. Então, pode inclusive afastar outros atores. Então, o que isso tudo mostra, somado à fala dele, é que ele está de olho no petróleo, né? 17, 19% de todo o petróleo do mundo é da Venezuela, ela tem as maiores reservas do mundo, e quando ele fala em recuperar algo que teria sido roubado dele, se referindo muito provavelmente à nacionalização do petróleo há 20 anos atrás, ele está querendo dizer que ele considera isso tudo petróleo americano. Eu queria só, estão me dizendo aqui que tem uma sonora do presidente Lula falando a respeito do Maduro, mas eu só queria complementar, você falou de navio fantasma, para quem está assistindo a gente não sabe o que é um navio fantasma, me corrija, Urian, mas um navio fantasma é aquele navio petroleiro que sai, no caso do petróleo, sai de um país e acaba não indicando a sua viagem ou não indicando o que ele está carregando, o que ele está transportando para evitar sanções ou evitar pagamento de impostos, é isso? Pode ser isso também, mas existem outras táticas que eles usam, como por exemplo, todo navio ele tem uma bandeira, que é como se fosse ali o registro mostrando quem que é o dono do país, qual país que esse navio pertence. E muitas vezes essas frotas, elas vão ali mudando de bandeira diversas vezes no mesmo mês, para que seja difícil rastreá-los internacionalmente. Alguns eles desligam os dispositivos de rastreamento também para que eles não sejam facilmente localizados. Outros tentam usar o registro de navios que já foram até mesmo desmontados. Então são táticas que eles usam para poder justamente tentar driblar essas sanções internacionais e promover o comércio daqueles países que são sancionados. Bom, agora sim, eu vou chamar a fala do presidente Lula em relação a Nicolás Maduro. Bom, com relação à Venezuela, eu tive uma conversa com Maduro para saber o que o governo Maduro estava pensando. Ele me contou a conversa que ele teve com o Trump, ele me colocou quais foram as coisas colocadas pelo Trump, que eu peço permissão para não dizer, porque quem tem que dizer é ele, não sou eu. Sabe? Eu disse para ele que eu já tinha informação, porque o Trump já tinha falado isso numa reunião, sabe? E que era possível, aquilo que estava em jogo ali, era possível negociar sem guerra. Era possível negociar sem guerra. Tá? Então, eu fico sempre preocupado o que está por detrás. Tá? Porque não pode ser apenas a questão de derrubar o Maduro. Quais são os interesses outros que a gente ainda não sabe? Eu tentei fazer a paz do Chávez com Bush durante 8 anos. Eu criei um grupo de amigos da Venezuela para poder garantir que houvesse um referendo lá, porque já naquele tempo o governo americano queria fazer intervenção na Venezuela. E eu até brincava com Bush, brincava com o Chávez, ou seja, eu falava para o Chávez, essa briga de vocês não é verdadeira, porque se o Bush quisesse brigar com você de verdade, ele estancava a importação do petróleo de vocês. Tem, afinal de contas, 14 refinarias nos Estados Unidos. E se o Chávez também estivesse falando a verdade, ele trancava a exportação. Mas nenhum dos dois faz nada, ou seja, então é uma briga para enganar quem?
E a mesma coisa eu falo para o presidente Trump e falo para o Maduro. Ou seja, meu Deus do céu, é importante resolver essas pendengas todas numa mesa de negociação. É só ter vontade. É porque tem gente que, para fazer política, tem que ter um inimigo. Aqui no Brasil já teve muita gente assim. E eu não sou de fazer política procurando inimigo. Eu sou de fazer política procurando soluções para os problemas. Daí porque eu acredito muito na palavra, no poder de persuasão, no poder de convencimento. E eu acho que se os problemas que estão em litígio é os que aparecem na imprensa, não há por que utilizar arma. Não há por quê. É importante utilizar a diplomacia, que dá muito mais resultado. E estou à disposição, tanto da Venezuela quanto dos Estados Unidos, para contribuir numa solução pacífica no nosso continente. É isso. Vamos à próxima. Mais uma vez, Urian, o presidente Lula se mostrando aí como uma pessoa, um interlocutor que pode conversar com a Venezuela, que pode conversar com os Estados Unidos. Essa fala é de hoje, de agora a pouco, numa conversa com os jornalistas, mas ontem também, na reunião ministerial do presidente Lula, ele também falou sobre isso. Ele disse que, conversando com o presidente Trump, que o ideal sempre não é guerra, e sim o diálogo. Então, o presidente Lula, mais uma vez, falando sobre esse assunto, dizendo que o que importa e o que deve ser feito é o diálogo e não a guerra. O presidente Lula, será que ele está preocupado, Urian? Tem motivos para o presidente Lula estar preocupado com uma possível guerra entre Estados Unidos e Venezuela? Tem sim, né? O Brasil, assim como outros países da nossa região, tem um trauma histórico desse envolvimento direto dos Estados Unidos por aqui. Lá atrás aconteceu, por exemplo, por meio da CIA, que, enfim, ajudou com que o regime militar fosse instalado em alguns dos países por aqui. Então, quando o Trump autoriza a CIA a fazer operações dentro da Venezuela, ou quando ele começa a subir o tom militar, ameaçar dessa maneira, isso gera, sim, uma preocupação. O Brasil ele acabou fazendo uma declaração também junto com Colômbia e México pedindo uma resolução pacífica para isso, mas não há, pelo menos até o momento, disposição por parte dos Estados Unidos. Acho, Neila, esse discurso do presidente Lula um pouco tem ali um tom de demagogia, porque são soluções que aparentemente parece ser muito simples, né? É quase aquilo que ele já falou em determinado momento que deveria ser resolvido numa mesa de bar. Tanto é que está no terceiro mandato e até agora não conseguiu resolver nenhuma guerra, sempre se colocando à disposição, porque ele tenta simplificar isso demais. Mas as coisas, elas não são dessa maneira. Me incomoda também ali um elemento de que ele traz ali na história que ele criou o grupo de amigos da Venezuela, quase esquecendo que se o regime do Chávez, que foi depois herdado pelo Maduro, se ele está lá em parte, é porque ele, durante muitos anos, assim como o governo do PT, ajudou a legitimar esse governo, dando legitimidade para ele. Então, é uma ditadura que já dura décadas por lá. Não estou dizendo que isso justifica, tá, a maneira como os Estados Unidos estão tentando resolver isso, até mesmo porque não dá para ser ingênuo ao ponto de achar que o Trump quer levar a democracia para a Venezuela. O próprio Trump, que ele mesmo tentou dar um golpe nos Estados Unidos, incitando a invasão ao Capitólio, gerando dúvidas sobre o processo eleitoral norte-americano, contestando resultados de eleições. Então realmente não é o que ele está interessado. Eu vejo que o Brasil ele quer sim se colocar como um player, como um ator que poderia mediar isso, mas não acho que tem o cacife para resolver. Tanto porque os Estados Unidos até então eles tinham um enviado especial para a Venezuela, que era o Richard Grenell, com quem havia um canal de diálogo. Então o problema nunca acho que tenha sido comunicação. Eles tinham alguém para negociar. O problema é que não vejo que o Brasil tem algo a oferecer
para os Estados Unidos que seja maior do que aquilo que o Trump acha que pode conseguir. E o que ele pode achar que pode conseguir? 17% das reservas de petróleo do mundo, né? Então isso é extremamente valioso, e fica cada vez mais evidente que o objetivo dele é o petróleo, é aí o que ele chama de uma compensação financeira por aquilo que teria sido tirado dele. Urian, o que o presidente Lula precisa mesmo se preocupar é sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul. Essa novela é antiga, anos aí de negociação, mas parece estar perto de um final. Não sei se é um final feliz para a gente, né? A gente está vendo agora países do bloco europeu se mostrando contrários. A gente já viu muitas vezes isso acontecendo. A própria França se mostrou por alguns momentos contrária a esse acordo com o Mercosul, principalmente por conta do agronegócio europeu. A gente vai esperar ainda mais tempo para essa negociação, para esse acordo ser assinado? Parece, de acordo com o que a gente tem observado ao longo das últimas horas, parece que está azedando, Neila. A França, ela não é mais o centro de tudo, ela está ali fazendo parte do centro também, mas chega outro ator que é extremamente importante, que é a Itália. Isso tem uma explicação prática, né? Na União Europeia, não basta a Comissão Europeia, que funciona como uma espécie de executivo, de presidente do bloco, querer fechar o acordo. Para esse acordo passar, é preciso formar uma maioria qualificada, ou seja, pelo menos 15 países que juntos representem 65% da população da União Europeia. Ao mesmo tempo, existe ali uma chamada minoria de bloqueio, que são 4 países que somam 35% da população, e isso seria suficiente para barrar o acordo. E dentro dessa divisão, dentro desse grupo, a Itália, ela se juntando à França, e aí parece que a França ela conseguiu virar a Itália, ela conseguiria bloquear. E por que a Itália está tendo esse posicionamento agora? Porque mesmo dentro do próprio país há diferentes grupos de interesse. Existe a Coldiretti, que é a maior associação de agricultores do país, que rejeita esse acordo, critica aquelas salvaguardas propostas pela União Europeia, que são mecanismos que permitiriam reativar algumas tarifas caso os produtos agrícolas do Mercosul eles inundassem o bloco. E existe também uma associação industrial europeia que já tem italiana, que tem uma posição oposta, que ela defende isso porque ela quer que os seus produtos industrializados, até mesmo produtos como vinho, como queijos, produtos industriais, eles entrem aqui no mercado da América do Sul. E o desafio para Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, é agora tentar equilibrar esses interesses. Então ela pediu cautela, não é que ela disse que quis jogar esse acordo fora, mas ela pediu que haja mais discussão para que isso continue a partir do ano que vem. O presidente Lula ficou insatisfeito com isso e tentou dar um ultimato ontem na União Europeia, dizendo, se não for agora não vai mais ter acordo. Aí a União Europeia ela tenta fortalecer aquelas salvaguardas, né, ou seja, aquelas garantias que poderiam ser dadas para os agricultores, mas fato é que os agricultores da União Europeia eles já estavam insatisfeitos, e não apenas em relação ao acordo, mas estavam insatisfeitos também com a política agrícola comum da União Europeia, que são subsídios que são dados para os países europeus. E ali houve uma mudança impopular, isso já vinha causando protestos, e agora a conversa com o Mercosul é como se fosse a gota d'água para eles. Então, quebradeira, queimação em Bruxelas, com imagens que a gente tem observado desde ontem. O próprio presidente Lula falou sobre isso nessa semana, né? Assim que a Giorgia Meloni se manifestou contrária à assinatura do acordo, ele disse que não ia esperar mais, que o tempo é esse, que já esperou demais e que se não assinasse agora, não assinaria mais esse acordo enquanto ele fosse presidente. Deixou claro, ou assina agora ou a gente não assina mais enquanto eu estiver na cadeira de presidente do Brasil. Então, se eu fiz uma crítica em relação à postura dele com a Venezuela, agora acho que é o momento de elogiar, porque eu acho que realmente foi bastante correta. Os europeus eles têm usado diferentes pretextos para tentar postergar
esse acordo e ninguém quer levar a culpa. Tanto é que a França, ela não só numericamente ela precisava de outros países para tentar conseguir barrar, como ela também tinha a preocupação de não ser a única culpada. Então agora ela consegue dividir essa responsabilidade com a Itália. Vale a gente... Então, para frisar primeiro, essa postura do presidente Lula, ela é necessária, ela é consistente, porque isso faz com que outros países da União Europeia que têm um interesse grande passem a pressionar mais a França, a Itália, a Polônia também, porque vale a gente ressaltar, Neila, que não é que esse acordo ele vai ser 100% benéfico para todo mundo em um primeiro momento. Vai demorar alguns anos. Até usei essa analogia ontem, uma análise que eu fiz, dizendo que talvez a indústria dos países da América do Sul esteja para esse acordo, assim como o setor agrícola da União Europeia também está. Ou seja, aqui, se o nosso agro ele vai ser beneficiado em um primeiro momento, talvez alguns setores da indústria não. E são setores que eles vão precisar se adaptar para conseguir ter mais competitividade, para conseguir concorrer com os produtos europeus que têm uma tecnologia mais avançada que vão chegar aqui. Mas quando a gente olha para o longo prazo, tanto o consumidor final da Europa quanto da América do Sul, aqui dos países do Mercosul, eles vão ter, no fim das contas, um produto melhor por um preço menor. Então, no longo prazo, todos podem sair ganhando. Agora, vai de como cada um dos governos nacionais e a União Europeia vão conseguir tentar salvar ou tentar proteger minimamente aqueles setores que vão ser mais afetados.